Vamos lá, para mais um capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. O tema diz: um profeta sem honra. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou, o sábado começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E este poder para realizar milagres? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E encontraram motivo de tropeço nele. E Jesus lhe disse: só na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa, um profeta não tem honra. Ele não pode fazer ali nenhum milagre, exemplo, impor as mãos em alguns doentes e curá-los. E ficou admirado por causa da incredulidade deles. Jesus enviou os 12. Jesus passou a percorrer os povoados, ensinando então, chamando os 12 para junto de si. Jesus o enviou de 2 em 2 e deu-lhe autoridade para expulsar espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não leve nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não leve pão, nem saco de viagem, nem dinheiro no cinto, calça e sandálias, mas não leve túnicas extras. Sempre que entrarem em uma casa, fique ali até partirem. Se algum lugar não os receberem, nem os ouvirem, saia de lá e sacudam a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Eles saíram, pregaram ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e ungiam muitos doentes com óleos e os curavam. João Batista é decapitado. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso atuam nele poderes milagrosos. Outros diziam: ele é Elias. Ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Quando, porém, Herodes ouviu essas coisas, disse: João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dentre os mortos? Pois Herodes mesmo tinha ordenado que prendesse João. Ele o amarrou e colocou na prisão por causa de Herodias, mulher do seu irmão, Filipe, com o qual se casara. Porque João dizia a Herodes: não é permitido viver com a mulher do seu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo, santo. Quanto ouvia, ficava confuso. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente surgiu uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importante dos comandantes militares e aos principais da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu a darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu darei até a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: o que eu pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu a mãe. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista em um prato. O rei ficou aflito, mas por causa do juramento dos convidados não quis rejeitá-la. Então o rei imediatamente enviou um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado, João na prisão, e trouxe a cabeça dele em um prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram e levaram o seu corpo, que o colocaram em um túmulo. A primeira multiplicações dos pães. O apóstolo reuniu-se a primeira multiplicação dos pães. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe contaram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo a ponto de eles não terem tempo para comer.
Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então foram de barco particular a um lugar deserto, mas muitos reconheceram e os viram partir, de modo que correram a pé em todas as cidades. Chegando lá antes deles, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhe muitas coisas. Já era tarde, por isso os seus discípulos, aproximando-se dele, disse: este é um lugar deserto, já é tarde. Despede a multidão para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhe vocês mesmos algo para comer. Os discípulos disseram: isto exigiu 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhe comer? Ele perguntou: quantos pães você tem? Verifique quantos ficaram sabendo disso. 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse toda a multidão se assentar em grupos na grama verde. Assim, eles se sentaram em grupos de 100, de 50, tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou os seus discípulos para que os servisse ao povo. Também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram, ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco, fosse adiante dele para Betsaida, e quando ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu no monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do lago e Jesus se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles, alta madrugada. Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago e estava já a ponto de passar por eles. Quando viram andando sobre o lago, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos tinham visto e ficaram aterrorizados. Jesus, porém, imediatamente lhe disse: tenham coragem, sou eu, não tenha medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento cessou. Eles ficaram atônitos, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. Depois de atravessar o mar, chegaram à terra de Genezaré e encontraram ali, logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorreram toda aquela região, levavam os doentes em marca para onde ouviram que eles estavam, aonde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos. Levavam os doentes para as praças e suplicavam-lhe que os menos pudessem tocar na borda do seu manto, e todos nele tocavam, eram curados.